tem usado a diferença constante e tem tido resultados melhores. Então a gente vai alterar e recomendo quem for trabalhar nesse módulo não usar evitar usar a curva de Morrow, usar essa diferença constante. A gente pode colocar aqui no multi, isso aqui vai transformar a nossa simulação em um teste de sensibilidade. Vamos variar só o ângulo central aqui para deixar um pouco mais rápido, mas vou colocar 8. E vamos variar de, digamos, 45 graus até 130. Então, 45 seria uma amostra extremamente molhável à água, 130 uma amostra extremamente molhável ao óleo. Depois eu passo mais ponto a ponto sobre os outros. Aqui em relação ao simulador, o Piperflow e o Pennyflow, os dois eles usam o modelo do Vavatini. O Pennyflow é a implementação do Imperial College, o Piperflow é a nossa versão. A gente tem um pouco de perda de eficiência que a gente está ainda avaliando como mudar, então o Piperflow está mais lento, mas o modelo multiscala está implementado só no Piperflow, não tem no Pennyflow. Então se a gente tem uma rede multiscalar, a gente tem que rodar pelo Piperflow. Parâmetros de simulação, a gente vai entrar isso depois mais para frente. Modelo subscalar, que depois a gente pode avaliar. Depois eu vou apresentar o modelo de feixes capilares que a gente está usando, tem um slide lá que visualiza. A gente pode aplicar então aqui nessa simulação simples. Daí ele vai rodar, a gente pediu 8 simulações, então ele vai rodar 8 simulações independentes do PNM. Eu coloquei para não gerar a visualização, que é esse nó de animação que a gente chama, porque ele é bastante lento e bastante pesado, então, de forma geral, quando a gente tem um teste de sensibilidade, a gente não recomenda usar. Inclusive, se tiver muitos parâmetros aqui, ele vai gerar um alerta aqui, que é justamente para evitar gerar animação para muitas amostras. Se a gente deixar, ele vai gerar 80 nós de animação, mas vai demorar um tempo bastante razoável para isso. Para essa amostra, ele deve demorar uns 10, 15 minutos, mas como a gente já tem a simulação pronta, eu já vou passar para o próximo. Aqui. No Carrel-DA é um módulo que a gente tem para fazer a visualização dos resultados de Carrel. Então, se a gente pegar aqui uma simulação de 2 fases, a gente vai abrir a nossa possibilidade de fazer a avaliação desses resultados. Aqui, como eu selecionei uma simulação que é um teste de sensibilidade, a gente tem uma nuvem de curvas, ou seja, a gente vai plotar todas as curvas mudando os parâmetros, né? Então aqui a gente está mostrando só KRO, KRW da inibição, a gente pode mostrar drenagem, normalmente tem. Aqui, como eu mudei só o ângulo de contato de equilíbrio na inicial, as simulações eram praticamente todas idênticas. Mas com ângulos de contato de equilíbrio diferentes, a gente tem curvas de inibição diferentes. Então aqui foram esses 2 parâmetros que eu variei, uma pressão capilar máxima, não teve muito impacto nas simulações, a gente vê que estão misturadas as cores, mas a gente trabalhou com a fração entre 2 distribuições. Então a gente pode vir. Onde está? Aqui na curva, na tabela de resultados, a gente tem as propriedades calculadas da curvas, como a saturação de cruzamento das curvas na inibição, pressão capilar na, na saturação irredutível, né, índices de mobilidade, mas a gente também tem os parâmetros que foram utilizados na simulação, né, que permite a gente consultar. Então, nesse caso aqui, a gente teve 2 distribuições de ângulo de contato, uma distribuição molhável a água, outra distribuição molhável a óleo, e à medida que a gente varia a proporção entre os dois, a gente tem a mudança de comportamento da curva. Então aqui a gente tem a escala, então um seria todas as curvas molháveis, todos os poros molháveis a óleo, e zero seria todos os poros molháveis a água, né? Então a gente tem esse deslocamento aqui do comportamento da curva
conforme a gente muda esses parâmetros. Esse aqui é o módulo principal, a visualização principal desse módulo, que são as curvas. A gente pode visualizar também as curvas de pressão capilar. Isso aqui é principalmente para verificar os índices de mobilidade que a gente calcula. E a gente tem eh, várias análises estatísticas, né? A gente tem plots cruzados que a gente consegue verificar tanto inputs quanto resultados. Tem análise de erro e autocorrelação. Isso a gente pode ver. Eu posso passar um por um amanhã. Hoje eu quero só dessa visão geral. E o que a gente consegue fazer também com essas curvas, a gente consegue fazer o cálculo de previsão de produção. Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar aquele mesmo teste que a gente fez, teste de sensibilidade, a gente consegue visualizar aqui as curvas de previsão de produção usando o Buckley Leverage. Então, é o avanço da frente de choque com Rafael, caminhão. Oi. e te perguntar, na hora de fazer a simulação duas fases, você consegue fazer ela com injeção para simular tipo o regime permanente, não só o transiente? Com injeção seria uma simulação injetando água e óleo Simultaneamente em diferentes simultaneamente. proporções. Tipo, 100% de óleo, e depois 99 óleo, 1% de água. E subindo a fração até chegar no que é o que você está mostrando aí. Seria o 100% água e zero óleo sendo injetado. Sim. Não, a gente não tem a simulação, a gente usa só essa simulação que é É o carro transiente, né? O USS. Não, isso. beleza. Beleza. Aqui. Então, só para visualizar esse processo, aqui quando a gente pede para gerar um nó de animação, engraçado também. Aqui. Isso, só um segundo. Ó, então, quando a gente gera uma simulação e a gente pede para gerar um nó de animação, a gente cria um cycle node dentro da pasta de resultados, que a gente pode entrar nesse módulo aqui, que é o Cycles Visualization. A gente seleciona ele. A gente consegue então visualizar como estão a saturação dos poros à medida que a gente roda essa simulação de duas fases. É, então, de acordo com a pergunta, não, a gente já tem isso. A gente começa com o primeiro ciclo de drenagem, onde a gente vai começar a injetar óleo nos poros de inlet. E a gente vai seguindo até o nosso KRW chegar a zero. Daí a gente encerra a simulação. Ou a pressão capilar atingir aquele máximo que a gente pode setar. Daí ele dá o step inicial. Depois ele muda para todos os inlets começarem a injetar 100% água. Ele vai novamente fazendo os processos de ebulição, aqui a gente tem bastante snap-off na frente. E daí ele segue até o KRO chegar a zero. Isso vai. Se alguém já trabalhou com o PenFlow, isso vai ser um pouco diferente, porque o PenFlow, se ainda tiver, mesmo que o KRO chegue a zero, ele continua o processo de, de imbibição até que todo o óleo esteja totalmente trapped. Então, mesmo que não tenha um caminho de óleo entre o inlet e o outlet, se tiver um óleo que ele tem um caminho até o outlet, ele continua sendo expelido da amostra. Então, em geral, o Pipe Flow, isso a gente tem feito para se aproximar mais dos resultados experimentais, para ter mais compatibilidade entre experimental e simulado, mas vai divergir dos resultados PenFlow, que normalmente eles vão até uma saturação inicial muito, muito baixa e uma residual muito alta, que as curvas vão ficar um pouco mais restritas ao centro. E depois a gente tem a segunda drenagem que a gente roda. Não, a gente não está aparecendo aqui no gráfico. Não lembro exatamente por quê. Acho que foi uma questão de que normalmente que não tinha tanto interesse em avaliar o KRI.
QRO e QRW da segunda drenagem, mas que a gente usa a pressão capilar depois para calcular os índices de molhabilidade. Então, esse é o módulo de visualização. Inclusive, eu vou chamar a atenção, falando dos índices de molhabilidade, apesar geralmente o mais usado é o módulo aqui com a nuvem de curvas, o que a gente tem, a gente implementou recentemente, a gente até apresentou no congresso, teve bastante interesse, é justamente esse gráfico aqui, que faz o cruzamento entre os índices de AMO e o SPM, então aqui são simulados, e essa dispersão aqui entre os dois gráficos tem o trabalho de Dix, que é até mais antigo, acho que é da década de 90, que ele tem alguns modelos analíticos que descrevem como deve se comportar essa curva aqui, dependendo da correlação entre o ângulo de, entre o ângulo de contato e o raio dos poros. Então, ele coloca que essas curvas mais centrais aqui são quando não tem correlação, mas se eu não estou falando de memória aqui, então posso estar trocando, mas a princípio, quando a gente tem uma correlação positiva, ou seja, maior o ângulo de contato nos poros maiores, essa dispersão costuma vir aqui mais para cima, e quando é o contrário, ângulos maiores em poros menores, essa curva costuma vir mais para baixo. Então, a gente tem feito essa análise, tem tido uns resultados bem interessantes para a gente entrar nesse estudo de correlação entre os ângulos de contato, porque aqui a gente fez realmente uma distribuição totalmente aleatória dos ângulos de contato. Deve ser distribuição, mas se a gente começa a atribuir correlação, a gente começa a deslocar essa curva. A gente, que eu queria mostrar também, a gente tem esse módulo aqui de verificar o REV por PNM, então a gente faz o cálculo de porosidade, mas também de CABs por PNM em crops dessa curva, e vai aumentando e gera uma curva de permeabilidade absoluta em função do tamanho da subamostra. Eu acho que esse é o módulo mais novo, a gente não chegou a colocar aqui no um resultado pronto. Mas a gente pode tentar rodar aqui com menos lentes só para apresentar. Isso aqui tá muito grande. Acho que foi esse o raio no microporo muito grande que dá aquela permeabilidade muito acessível. Lembrando isso aqui, isso aqui é o modelo que a gente vai usar para atribuir os raios dos poros sob resolução, porque como a gente não enxerga eles, a gente tem que. Mas a gente precisa dos raios que estão naquela fase para fazer os cálculos, então a gente precisa atribuir. Então a gente usa um modelo de feixes capilares que modela esses poros não resolvidos como uma série de tubos paralelos de raio constante. A gente atribui o raio, e daí, com esse raio atribuído, ele resolve usando o modelo do Favatin-Blunt. E daí, a gente tem que atribuir esse raio, a gente pode colocar um raio fixo, a gente pode também usar uma Gaussiana truncada, se a gente tiver uma forma de distribuir esses raios, ou a gente pode atribuir uma pressão de curvas, aqui seria a curva de pressão ou de raio direto, que seria que a gente está trabalhando aqui. A ideia é usar um resultado de curva de pressão de mercúrio. Por isso que a gente implementou a simulação com MCP. Só claro, na curva de intrusão de mercúrio, ele não dá um raio, ele dá uma pressão de entrada que ainda pode ser afetada por efeito de deslocamento da pressão, né, que é uma garganta de pressão capilar pequena pode obstruir o caminho para um poro grande. Então a gente tem essa distorção e subestimação dos raios. Então a gente está trabalhando em como calibrar esse resultado depois de ter a simulação. Então, temos aqui a. Acabou ficando um pouco brusca aqui a curva, que eu coloquei poucos pontos, mas aqui então, à medida que a gente tem o comprimento da aresta desse cubo, a gente tem a probabilidade calculada.
Não ficou bom aqui com tão poucos. Já é uma amostra pequena, a gente ainda fez um corte. Eu vou ver se eu gero para amanhã, se eu gero uma. Já deixará desse caso escreve uma amostra de tamanho real. Claro, vai ser um pouco lento, né? Porque a gente está fazendo simulação e extraindo a rede em vários crops. Mas vai precisar ser um pouco maior para a gente conseguir visualizar um pouco melhor os resultados. É, Então tá, quarta-feira eu vou entrar um pouco mais aprofundar, vou mostrar detalhar um pouco melhor esses modelos de os modelos de subresolução, entrar um pouco mais nos detalhes aqui dos parâmetros de simulação e mostrar esse resultado aqui. É, Talvez também apresentar um pouco mais detalhes dos parâmetros aqui que a gente tem de análise exploratória de dados. Ficou algum ponto, ficou alguma questão que você queira que eu aprofunde mais, alguma análise de interesse que tenha que eu possa já trazer algum resultado pronto? Bom, então acho que é isso, né? Tem bastante coisa ainda para mostrar no quarto-feira, porque tem muito parâmetro, simulação de duas fases, mas a gente pode passar por eles. Das war also. Also. Isso, a gente já. Tá. É bom que ele ficou mais rápido, né? Né? Uhum. Aí eu peguei, pô, peguei só o iniciozinho ali que eu demorei pra trocar a tela. Rafael e Márcio também. Só pedir também para amanhã, eu sei que você vai entrar em mais detalhe amanhã, mas também para reproduzir o básico de novo, né? Porque eu não sei se teve pessoal que não estava aqui hoje, né? E provavelmente vai assistir amanhã. E aí não sei se eles vão ter tempo de ver a gravação que o Márcio fez hoje também, né? Aí, enfim, é só esse detalhe mesmo, né? Mas muito bom, obrigado. Não, tranquilo. A ideia aqui era passar o panorama geral, porque daí depois, quando eu ficar explicando os detalhes mais pontualmente, ainda já sabe onde eu tô querendo chegar, né? Teoria. Ciclo de apresentações, né? Então, vai. Perfeito. Ó, legal então, galera. Eu acho que vamos finalizar. Vamos finalizar. Nossa, obrigada. Valeu, gente. Obrigadão. Foi muito bacana. Porra, mais um dia. Muito bom. Qualquer coisa me avisa. Amanhã tá. Isso. E o link você me mandar por e-mail, eu disponibilizo pro pessoal também da gravação de novo, tá bom? Tá bom, eu mando lá. Pode deixar aqui. Tá, ótimo. Muito obrigada, pessoal. Valeu, boa Amanhã aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, obrigado. Tá muito show, pessoal. Obrigadão, valeu. Tchau, até amanhã, pessoal.